Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento de Angular. Então nessa aula, pessoal, eu vou mostrar para vocês dois decorators, né, que a gente usa com bastante frequência, né, no Angular, né, que são os decorators input e output, tá? Então, basicamente, o que são o input e o output, né? Então, o input aqui, se eu mostrar para vocês o que é o input, né? Então, o input basicamente é um decorator que permite passar parâmetros, né, de um componente pai para um componente filho, né? Então, pensa que a gente tem ali uma hierarquia entre componentes, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma tela ali de dashboard, né, onde a gente tem ali algumas tabelas, né? E essas tabelas, né, elas são providas por um componente filho do componente dashboard, né? Então a gente pode passar, né, parâmetros, passar configurações, né, através do input, né, para o nosso componente filho, tá? Então, né, igual tá falando aqui, ó, ele é usado para criar uma propriedade, um componente filho, que pode ser vinculado a uma propriedade e um componente pai, né? É exatamente isso que eu falei. Então a gente pode ir lá buscar no serviço, né, o componente pai, faz a requisição a um serviço, recebe essas informações e essas informações é passadas para o componente filho montar o gráfico, por exemplo, tá? Então o input basicamente é isso, tá, pessoal? Ele serve, né, para criar propriedades do componente pai para o componente filho. A gente passa esses parâmetros, essas informações. Tá? Nas próximas aulas a gente vai ver também na prática como que isso funciona, tá? E o output, pessoal, é o contrário, né? O output a gente tem informações do filho, né? E o filho quer fazer uma comunicação com o pai, né? Então, esse decorator ele permite, né, que o componente filho, né? Quando a gente fala emita, né? Esse emita é exatamente, ele vai gerar um evento, né? Então, o componente pai ele vai ficar observando o componente filho, assim que o componente filho quiser fazer, né, determinada passado de para, pode ser informação, pode falar que terminou de fazer alguma coisa, né? Então ele emite um evento para o componente pai, né? Então esses eventos, né, eles são personalizados, a gente que vai criar ele. Então, por exemplo, num contexto bem mais simples desse do que eu falei, né? Por exemplo, a gente tem ali uma calculadora e o componente pai ele tem as informações que o usuário digita na calculadora, mas quem calcula a informação é o componente filho, por exemplo. Então a gente vai lá, vai passar as informações para o componente filho, ele vai fazer o cálculo e o resultado ele vai emitir um evento personalizado, retornando o valor para a gente. Então isso é muito utilizado, tá? Não nesse contexto de calculadora, que é um contexto mais simples, tá? Mas a gente vai ver também na prática como isso funciona, tá, pessoal? Então, pessoal, na próxima aula agora a gente vai ver, né, na prática, né, nós vamos criar um projetinho ali e vamos colocar em prática o input e o output, tá, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Até mais.